Olá, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração e encontra-se no livro de Romanos capítulo 12, versículo 14, o texto diz: abençoai aos que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Este versículo, ele até causa certa estranheza, porque se nós observarmos os outros versículos que o rodeiam, diz assim: amai-vos cordialmente. Outro versículo: não sejais vagarosos no cuidado. Outro versículo: alegrai-vos na esperança, comunicai-vos com os santos, alegrai-vos com os que se alegram. E de repente o Espírito Santo fala por intermédio de Paulo, dizendo: abençoai aos que vos perseguem. E outra vez digo: abençoai e não amaldiçoeis. E nós ficamos nessa expectativa. Até parece que o versículo está fora de contexto e me sugere e me aconselha que eu abençoe aqueles que me perseguem e replica: abençoe, estou dizendo, e não amaldiçoe. Este texto eu não o digeria muito bem, até que o Espírito Santo me fez comparar com um outro texto que está em 1 Samuel capítulo 22. Eu vou ler. Então Davi se retirou do lugar onde estava e escapou para a caverna de Adulão. E ouvindo-nos seus irmãos e toda a sua casa de seu pai, desceram até ali e ajuntaram-se a ele. Mas ajuntou-se a ele também todo homem que se encontrava em aperto, todo homem que se encontrava endividado, todo homem que se encontrava com o espírito desgostoso, e Davi se fez chefe deles. E não eram poucos, eram mais ou menos uns 400 homens. O que uma coisa tem a ver com outra? Quando o Senhor nos disse: abençoai aos que vos perseguem, o que tem a ver com Davi na caverna de Adulão? E aí o Senhor traz então a interpretação. Nesse instante, Davi está na caverna de Adulão porque estava em fuga de Saul, que desejava matá-lo. E ele se refugiou nesta caverna. E de repente, quando veio seu pai, seus irmãos, tudo bem. Mas de repente ele se assusta quando vem pessoas tão estranhas, pessoas com espírito desgostoso, pessoas que estavam apertados, pessoas endividadas. E o texto disse: e Davi se fez líder destes homens. Quando Davi estava em fuga de Saul, para não perder a própria vida, descobre que tem um potencial de liderança. E aí o Espírito começa a nos revelar. Davi, ele já havia descoberto que era uma pessoa responsável. Como assim? Quando o seu pai Jessé o enfadava com o trabalho com as ovelhas, ninguém queria, mas o enfado no campo, no calor, no frio, cuidando das ovelhas, fez com que ele descobrisse que era uma pessoa responsável. Davi já havia descoberto que ele era um homem forte, porque cuidando dessas ovelhas, ele diz, houveram situações onde ursos tentaram atacar as ovelhas, e eu agarrei tanto o urso quanto o leão e os matei, os agarrei pela barba e os matei, porque eu não admitia que uma ovelha fosse raptada, fosse pega, fosse morta por um desses bichos. Davi descobriu que era responsável graças às ovelhas. Davi descobriu que era forte graças ao urso, ao leão. Davi descobriu que era uma pessoa perseverante, porque quando seu pai manda levar alimento para os seus irmãos que estão na guerra,
Eliabe, um de seus irmãos, se ira contra ele. O que está fazendo aqui? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é para que está aqui? Some daqui. E Davi então descobre que ele é perseverante, porque ele havia descoberto que aquele que vencesse o inimigo, o rei lhe enriqueceria. O rei lhe daria a sua filha por casamento. O rei isentaria sua família de impostos. Davi descobre então que é perseverante, ele quer essas coisas, ele quer essa riqueza, ele quer a filha do rei, ele quer a sua família livre de impostos, e graças a Eliabe, o seu irmão que se ira contra ele, ele descobre que é uma pessoa perseverante, e ele vai até o rei para conversar com o rei. O que eu tenho que fazer para conseguir essas coisas? Davi havia descoberto anteriormente que era uma pessoa corajosa, porque ninguém enfrentava Golias, um homem de quase 3 metros de altura, e ele malemar tinha 1,70 m. Ninguém, todos fugiam e corriam e gritavam, mas ele enfrentou Golias e disse: você, Golias, vem a mim com todas estas armas, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Derrubou Golias com uma pedrada, matou Golias. Davi descobriu que era responsável graças ao árduo trabalho com as ovelhas. Davi descobriu que era forte graças à perseguição de urso e de leão. Davi descobriu que era perseverante graças a ter sido desafiado por Eliabe, seu irmão. Davi descobriu que era corajoso graças a Golias que o enfrentou. Agora Davi descobre que tem um potencial de líder graças à perseguição de Saul, porque ele entrou na caverna. Conclusão: nossos inimigos nos obrigam a melhorarmos. Nossos inimigos nos obrigam a melhorarmos. Nós confiamos em Deus. Se Deus permite perseguições, é porque Deus vê força em nós e está nos dizendo: filho, as perseguições te farão crescer. Eu quero encerrar com uma leitura que está em Mateus, veja bem, capítulo 5, olha como o Espírito insiste, e desta vez fala o próprio Senhor Jesus. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para quê? Para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Entendeu? Nossos inimigos nos obrigam a melhorarmos. E o Senhor iniciou recomendando: abençoe os vossos perseguidores. Outra vez eu digo: abençoe e não amaldiçoe. Porque Deus sabe que na perseguição nós encontraremos coragem para superar, e nós melhoraremos. Mais responsabilidade e força e perseverança e coragem, e ter, quem sabe, descobrir que tem um potencial de líder. Deus abençoe. Fique com esta palavra no seu coração.